Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coisas da Ju. E hoje iniciaremos a série Endometriose. Sim, mulheres, vamos começar a falar desse assunto que eu sei o quanto é difícil, né? Quando eu descobri o quanto foi complicado para mim e o quanto eu precisava, né? O quanto eu busquei mulheres que falassem sobre o assunto, que tiveram essa experiência, que infelizmente também tinham a doença, para eu poder me sentir um pouquinho ali acolhida e não ter tanto medo quanto eu fiquei na época, né? Eu tive muito medo na época que eu descobri. Para mim era totalmente novo, para mim era totalmente desconhecido, e o quanto foi difícil para mim, o quanto eu procurei e precisei, né, ouvir outras mulheres, relatos, para eu não me sentir tão sozinha e com tanto medo, porque, gente, era para mim assim, nunca tinha, assim, já tinha ouvido falar da endometriose, já tinha tido pessoas próximas a mim que tiveram a doença, né, que tratavam a doença. Mas assim, pra mim nunca foi nem levantada a hipótese que eu tivesse isso. Então pra mim era uma coisa muito distante, não fazia sentido pra mim. E aí, gente, pra começar, né, pra eu até chegar à descoberta da endometriose, eu vou falar um pouquinho pra vocês o começo, como tudo começou, e até pra fazer sentido pra vocês, e acredito que algumas mulheres vão se identificar com o que eu vou falar, porque com algumas mulheres que eu conversei, infelizmente foi a mesma trajetória, foi o mesmo caminho, né, que seguiu. Então vai fazer sentido e aí vocês vão entender tudo que eu passei e o porquê que eu passei, tá? Eu menstruei a primeira vez com 11 anos de idade, tá? E desde a primeira menstruação, gente, eu sofria com cólicas horríveis. Eu lembro com 12 anos de idade eu chorando do nível das cólicas que eu tinha. Então nunca foi normal. Só que diante disso, novinha, com 12 anos de idade, fui fazer o exame, né, o ultrassom, e aí descobri que eu tinha ovário policístico. Pronto, gente, a partir do momento que eu fui diagnosticada com ovário policístico, a minha vida se resumiu a: ah, doutor, eu tô com cólica, é normal, você tem ovário policístico. Ah, doutor, isso não tá bacana, é o ovário policístico. Então, a minha vida depois desse diagnóstico, qualquer coisa que eu falasse, qualquer sintoma que eu tivesse era relacionado a isso. Tanto que, desde os 12 anos de idade, eu comecei a tomar anticoncepcional para diminuir um pouco os sintomas que eu tinha, porque eu passava muito mal. Menstruação desregulada, fora tantas outras coisas, né, que só nós mulheres sabemos. Então, gente, a minha vida foi isso, certo? Passado uns anos, até depois que eu casei, gente, eu casei em 2010. Casei em 2010. Mas antes disso até, coisas que eu também quero deixar bem claro aqui, gente. A minha trajetória de vida, eu tenho que deixar muito claro porque eu sempre tive plano de saúde, minha mãe sempre teve plano de saúde, então eu sempre tive condições de fazer exames e descobrir problemas, sintomas, correr atrás. A minha família é da capital de São Paulo, então eu tinha acesso a uma realidade completamente diferente, e eu sei e entendo isso, tá? Porque é muito fácil falar: ah, mas por que não descobriu e não sei o quê? E outra questão também, mesmo eu tendo acesso, tá, a planos de saúde e tudo mais, eu fui descobrir a endometriose com 32 anos de idade, tá? Então, eu imagino que mesmo eu tendo planos de saúde, sempre tive acesso a médicos, sempre tive condições de fazer os exames, eu demorei tanto tempo para descobrir. Então, não é uma coisa simples, tá? Porque mesmo tendo plano de saúde, eu não sei o que acontece, porque que é tão demorado a descoberta da doença. Infelizmente, fica aqui um desabafo, porque assim, para mim foi revoltante, gente. Eu não sei se algumas mulheres têm o mesmo sentimento, e eu acho que esse canal aqui eu criei pra gente trocar experiências, e tô falando a real, tá? Eu não, porque foi revoltante, tá? Foi muito revoltante para mim quando eu descobri aos 32 anos de idade o estágio que já estava a minha doença, tá? E sempre vou falar isso pra vocês, porque mesmo eu tendo acesso a médicos, a exames e tudo mais, não descobriam. Por quê? E por isso que eu comentei com vocês, porque eu fui diagnosticada com ovário policístico, depois disso a minha vida se resumia ao ovário policístico, né? E aí eu lembro que em 2005 refiz o exame de ultrassom, e
meu ovário já estava limpo, não tinha mais cistos, porque o ovário policístico são microcistos que você tem dentro do ovário. E eu me lembro que quando eu fiz o exame, já não tinha mais cistos no meu ovário. E eu sofria dos mesmos sintomas. E aí foi quando o médico me explicou, você sofre da síndrome do ovário policístico. Foi passado isso pra mim, acreditei, bacana, certo? E aí, gente, veio todo o trajeto, né? Casei em 2010, certo? A partir daí, você casa, aí você já pensa em filhos e tudo mais. Parei com o anticoncepcional, obviamente. E aí, gente, eu sempre fui muito desregulada, né? Então, às vezes, ficava 2 meses sem vir. Quando vinha, ficava, tipo, 8 dias descendo, né, pra mim. Então, sempre foi tudo muito desregulado e pra mim, até fazer o acompanhamento de ovulação, de quando que estava no período fértil, era complicado, porque era totalmente desregulado a minha menstruação, né? E aí, continuei fazendo os exames, acompanhando, tudo mais. Quando foi... Eu havia parado, né, com o anticoncepcional, teve um momento que eu tive que voltar a tomar por um outro problema de saúde. E aí, quando foi em 2013, por aí, eu parei com o anticoncepcional, né? Poxa, quero engravidar e agora vou ficar sem tomar remédio. E aí, gente, quando foi 2014, eu engravidei, né? Eu tava com dificuldade de engravidar, passava nos médicos, os médicos iam lá, davam vitaminas, dava suplemento, meu marido já tinha feito os exames, tava tudo certo, comigo tudo ok, né? Aparentemente não tinha problema nenhum, fazia ultrassom, tudo bacana. Quando veio, engravidei em 2014. E aí, gente, eu não sabia que eu tava grávida, porque se demorava 2 meses pra vir pra mim, se eu estava grávida já há 2 meses ou não tava, eu não sabia, porque não tinha como, não tinha um controle, né? Eu não fazia esse controle de ovulação, disso, daquilo, não tinha isso na minha cabeça. Uma, porque eu nem sabia, não tinha orientação dos médicos de como controlar, de como fazer. Era muito leiga, não tinha acesso à internet, gente, na época eu não tinha internet na minha casa para pesquisas e tudo mais. Demorei a ter um acesso à internet assim como a gente tem hoje em dia, né? Por mais que 2014 e tal, mas eu ainda não tinha. E aí, gente, eu descobri numa semana que eu estava grávida, na outra eu estava com sangramento, já estava abortando. Mas eu falo que eu fiquei 1 semana grávida, mas eu já estava de 2 meses, né? Foi um aborto espontâneo, a gente ainda tentou segurar e tudo mais, não teve como, certo? Depois, gente, nos outros vídeos, né, conforme vocês forem querendo que eu fale a respeito das experiências que eu tive, né, das experiências tristes, né, porque relacionado a essa parte, teve coisas boas, gente, mas por fim, assim, graças a Deus tive notícias boas, mas todo esse trajeto foi muito difícil. Se vocês quiserem que eu troque aqui as experiências pra gente poder, né, conversar e falar a respeito, eu trago pra vocês, tá? Hoje o vídeo não vai ser sobre o aborto, tá? Aí, tive esse aborto espontâneo, não conseguiu segurar. Na época, como foi aborto espontâneo, não teve como saber a causa do aborto. Passou, gente. Voltei a tomar um anticoncepcional, porque deu aquela preocupada, assim, como que seria. Passado 6 meses, tomei remédio, parei de tomar remédio novamente. Quando foi em junho de 2015, engravidei novamente. E aí, também não sabia, porque eu tava sem tomar o remédio, não tinha o controle do período fértil, de como funcionava. Quando foi em agosto, tive outro aborto espontâneo. Da mesma forma, gente, eu fiquei sabendo numa semana que estava grávida, na outra eu perdi. Abortos espontâneos e tudo mais, que na época, depois de 2 abortos, que até então, gente, eu também sempre falo isso, é importante falar, que eu fiquei sabendo foram 2 abortos. Se eu tive mais abortos, eu não sei falar pra vocês, porque como a minha menstruação era dessa forma, demorava pra vir, depois vinha, pode ser que, e vou falar também mais, né, se eu não tivesse feito os exames, eu nem saberia que eu estava grávida, né? Calhou de eu fazer o exame numa semana e na outra descer pra mim. Então, pra muitas mulheres,
às vezes o que tá sendo um aborto para a pessoa tá sendo uma menstruação, porque a gente muitas vezes não faz ideia de como funciona isso. Eu preciso deixar claro para vocês aqui também, para eu não perder a linha de raciocínio. Vocês vão ter uns 3 vídeos mais ou menos eu com a mesma roupa, porque eu vou fazer a continuidade até para eu não perder a linha de raciocínio, gente, porque senão não tem como, é muita coisa e pode ser que eu ainda esqueça de algum detalhe, e nos próximos vídeos, se eu for relembrando ou conforme vocês forem comentando e for querendo saber de algum detalhe, eu vou passando para vocês, mas não tem como, eu preciso seguir a linha de raciocínio aqui. Eu tô tentando fazer um cronograma assim de acontecimentos para fazer sentido também, né? E acredito que quem tá buscando esse tipo de vídeo, né, sobre endometriose, porque queira se identificar em algum momento da situação, embora tudo seja muito particular, gente, sintomas, o que a pessoa passou na vida, como foi cada situação, como foi cada experiência, mas aqui tá sendo mais pra gente só trocar e falar pra vocês, né, e tranquilizar vocês que dá pra gente conviver com essa doença. Esse é o meu intuito, tá?